Olá, aqui é a Helga. Trago um artigo do dia 4 de fevereiro de 2020 do LifeSite News, escrito por seu diretor, podemos dizer assim, John Henry Weston. Comecemos. 5 cardeais e 2 bispos de destaque falam sobre o fim dos tempos. A situação hoje na igreja é tão grave que 5 cardeais e 2 dos bispos mais importantes do mundo falaram sobre isso como o fim dos tempos. Provavelmente é uma das histórias mais subestimadas de 2019, e aposto que até a maioria de vocês perdeu-as, pois foi muito perto do Natal. Mas o arcebispo Carlo Maria Viganò, ex-representante papal dos Estados Unidos, que denunciou o conhecimento do Papa Francisco acerca dos abusos do ex-cardeal Theodore McCarrick, deu um resumo extremamente importante do papado de Francisco que deve ser escutado. Fui abençoado por passar algum tempo conversando com o arcebispo Viganò, enquanto eu estava em Munique, na Alemanha, no mês passado, para a Acies Ordinata. Ele continua com boa saúde e bom humor. Ele sabe muito bem que a batalha é do Senhor, e disse o quanto aprecia todas as orações feitas por inúmeros católicos que rezam por ele todos os dias. Pouco antes do Natal, o arcebispo Viganò deu outro testemunho. Nunca antes vi do arcebispo Viganò esse tipo de franqueza. Em sua declaração, ele disse o seguinte: a história trágica desse pontificado fracassado avança com uma sucessão premente de voltas e reviravoltas. Não passa um dia do trono mais elevado, o sumo pontífice desmonta a sé de Pedro, usando e abusando de sua autoridade suprema, não para confessar, mas para negar, não para confirmar, mas para ludibriar, não para unir, mas para dividir, não para construir, mas para demolir. Heresias materiais, heresias formais, idolatria, superficialidade de todo tipo. O sumo pontífice Bergoglio nunca cessa teimosamente de humilhar a mais alta autoridade da Igreja. Sua ação busca violar o sagrado depósito da fé e desfigurar a face católica da noiva de Cristo, por palavra e por ação, através de duplicidades e mentiras, através daqueles gestos teatrais que exibem espontaneidade, mas são meticulosamente concebidos e planejados, e através dos quais ele se exalta em uma contínua autocelebração narcisista, enquanto a figura do romano pontífice é humilhada e o doce Cristo na terra é obscurecido. Por mais de 6 anos temos sido envenenados por um falso magistério, acrescentou. Mas o arcebispo Viganò ressalta que o modernismo afeta a Igreja desde, pelo menos, o Concílio Vaticano II. E diz: nas últimas décadas, o corpo místico foi lentamente drenado de seu sangue vital, através de sangramentos incontroláveis. O depósito sagrado da fé foi gradualmente desperdiçado, os dogmas desnaturados, a adoração secularizada e gradualmente profanada, a moralidade sabotada, o sacerdócio difamado, o sacrifício eucarístico protestantizado e transformado em um banquete de convívio. Agora a igreja está sem vida, coberta de metástases e devastada. O povo de Deus está tateando, analfabeto e privado de sua fé nas trevas do caos e da divisão. Nestas últimas décadas, os inimigos de Deus têm feito progressivamente uma impiedade com 2000 anos de tradição. Com aceleração sem precedentes, graças ao impulso subversivo deste pontificado, apoiado pelo poderoso aparato jesuíta, estão dando um golpe de graça mortal na Igreja. Com o Papa Bergoglio, como com todos os modernistas, é impossível buscar clareza, pois a marca distintiva da heresia modernista é a dissimulação. Mestres do erro e especialistas na arte do engano, eles se esforçam para tornar universalmente aceitável o que é ambíguo, apresentando-o por seu lado inofensivo, que servirá de passaporte para introduzir o lado tóxico que foi inicialmente escondido. E assim, a mentira, repetida, obstinada e obsessivamente, acaba se tornando verdade e aceita pela maioria. O resultado deste abuso é o que temos agora diante de nossos olhos. Uma igreja católica que não é mais católica. Um container esvaziado de seu conteúdo autêntico e cheio de mercadorias emprestadas. O advento do anticristo é inevitável. Faz parte do epílogo da história da salvação. Mas sabemos que é o pré-requisito para o triunfo universal de Cristo e de sua gloriosa noiva. Aqueles de nós que não se deixaram enganar por esses inimigos da igreja
investidos no corpo eclesial, devemos unir-nos e enfrentar o maligno, que há muito tempo é derrotado, mas ainda é capaz de prejudicar e causar a eterna perdição de multidões de almas, mas cuja cabeça a Santíssima Virgem, nossa guia, esmagará definitivamente. Ele concluiu sua reflexão dizendo que estamos vivendo no Getsêmani do fim dos tempos. Mas não é apenas o arcebispo Viganò que vê esses tempos como apocalípticos. Outro bispo cuja voz Deus, nesses tempos perigosos, elevou ao reconhecimento internacional é o bispo do Cazaquistão, Athanasius Schneider. Em uma entrevista recente com Michael Matt, do Remnant, publicada em novembro, Sua Excelência faz a mesma comparação com o tempo atual de calamidade da Igreja com a Paixão de Cristo. Sua Excelência falou de um modo que lembra o que o Catecismo da Igreja Católica diz, principalmente quando observa que a Igreja não entrará na glória do reino, senão através dessa última Páscoa, em que seguirá o Senhor na sua morte e ressurreição. O Catecismo também afirma que o reino não se consumará, pois, por um triunfo histórico da Igreja segundo um progresso ascendente, mas por uma vitória de Deus sobre o último desencadear do mal, que fará descer do céu a sua esposa. O triunfo de Deus sobre a revolta do mal tomará a forma de juízo final após o último abalo cósmico deste mundo passageiro. Em termos dos cardeais na Igreja que estão falando sobre esse assunto, mencionamos primeiramente Sua Eminência o Cardeal Raymond Burke. Em julho de 2017, no Church Teaches Forum, em Kentucky, Burke disse que a confusão, a divisão e o erro dentro da Igreja vêm dos próprios pastores, inclusive dos níveis mais altos. Sua Eminência disse que isso indica que podemos estar no fim dos tempos. Estamos vivendo nos tempos mais difíceis do mundo e também da Igreja, disse ele. Em uma condição cultural tão generalizada e desordenada, existe um medo legítimo de um confronto global que só pode significar destruição e morte para muitos. Claramente, a situação atual do mundo não pode continuar sem levar à aniquilação total. O cardeal Burke repetiu essas observações em dezembro de 2017 em uma entrevista com Paolo Gambi, publicada no Catholic Herald, no Reino Unido. No momento presente, há confusão e erro sobre os ensinamentos mais fundamentais da Igreja, por exemplo, com relação ao casamento e à família, disse Sua Excelência. Ele então descreveu o debate na Igreja sobre a comunhão, o divórcio e o novo casamento. Hoje existe confusão quanto à existência de atos intrinsecamente maus, e isso, é claro, é o fundamento da lei moral. Quando esse fundamento começa a ser questionado dentro da Igreja, toda a ordem da vida humana e a ordem da própria Igreja ficam em perigo. Portanto, existe um sentimento de que no mundo de hoje, baseado no secularismo com uma abordagem completamente antropocêntrica, a própria Igreja parece estar confusa. Nesse sentido, pode-se ter a sensação de que a Igreja parece não querer obedecer aos mandatos de Nosso Senhor. Então, talvez tenhamos chegado ao fim dos tempos. A sensação de que estamos no fim dos tempos foi expressa também pelo falecido grande cardeal Carlo Caffarra, um dos signatários da dúbia. Falando no Roman Life Forum, em maio de 2017, o cardeal Caffarra lembrou a carta que irmã Lúcia de Fátima enviou-lhe, falando sobre a batalha final entre Nosso Senhor e o reino de Satanás, que era sobre o casamento e a família. Ele disse que era sua convicção que o que irmã Lúcia havia escrito para ele está sendo cumprido nesses nossos dias. Um terceiro cardeal também falou desses tempos com referências apocalípticas. Nas vésperas do Sínodo da Amazônia, o cardeal Walter Brandmüller disse: surge a pergunta assustadora de se os protagonistas desse sínodo não estão mais preocupados com a tentativa de substituir secretamente a religião como resposta do homem ao chamado de seu Criador por uma religião natural panteísta do homem, a saber, por uma nova variante do modernismo do início do século XX. É difícil não pensar nos textos escatológicos do Novo Testamento, exclamou. Quando o escândalo da Pachamama eclodiu durante o sínodo, o cardeal Brandmüller fez referência direta às advertências apocalípticas de Cristo, chamando os ídolos da Pachamama no Vaticano de a abominação da desolação estabelecida no lugar santo. O cardeal Walter Brandmüller fez a referência enquanto elogiava as ações dos dois jovens que jogaram os ídolos da Pachamama no rio Tibre. Esses dois corajosos macabeus, que removeram a abominação da desolação no lugar santo, são os profetas de hoje, disse ele. O uso da linguagem apocalíptica não vem apenas dos cardeais da dúbia. O cardeal Gerhard Müller, que foi removido sem cerimônia pelo Papa Francisco, era o prefeito da poderosa Congregação do Vaticano para a Doutrina da Fé
emitiu seu manifesto de fé em fevereiro do ano passado. Naquele documento heróico, Sua Excelência disse: ficar calado sobre essas e outras verdades da fé e ensinar as pessoas de acordo é o maior engano contra o qual o catecismo adverte vigorosamente. Representa o último julgamento da Igreja e leva o homem a uma ilusão religiosa, o preço de sua apostasia. Catecismo da Igreja Católica 675. É a fraude do anticristo. Ele enganará os que estão perdidos por todos os meios de injustiça, pois se fecharam ao amor da verdade, pela qual deveriam ser salvos. 2 Tessalonicenses 2:10. Como o nosso quinto cardeal, temos o cardeal Willem Jacobus Eyck, da Holanda. Escrevendo no National Catholic Register em maio de 2018, o cardeal Eyck disse: observando que os bispos e, acima de tudo, o sucessor de Pedro, não conseguem manter e transmitir fielmente e em unidade o depósito da fé contido na tradição e nas Sagradas Escrituras, eu não posso deixar de pensar no artigo 675 do Catecismo da Igreja Católica. Antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. Artigo 639. A perseguição que acompanha sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade, sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para seus problemas à custa da apostasia da verdade. Em uma entrevista com Jeanne Smits, correspondente da LifeSite News em Paris, o cardeal Eyck explicou sua referência desta maneira: citei o número 675 do Catecismo da Igreja Católica. Como existem cardeais que defendem a bênção dos relacionamentos homossexuais, referi-me a este parágrafo do Catecismo como um aviso. Ele afirma que pouco antes do Apocalipse, vozes surgirão dentro da própria Igreja e mesmo entre as mais altas autoridades da Igreja que expressarão opiniões divergentes em relação à doutrina católica. Fiz isso como um aviso. Tenhamos cuidado para não nos encontrar nessa situação. Como você pode ver, há pelo menos 5 cardeais e 2 bispos importantes que levantaram o espectro do fim dos tempos. Mas, como já dissemos aqui antes, isso não é algo para ficar deprimido. Permitam-me voltar às palavras inspiradoras do arcebispo Viganò, que depois de declarar sem rodeios a situação catastrófica que a Igreja hoje enfrenta, concluiu com encorajamento. Abre aspas. Agora é a nossa vez. Sem equívocos, sem nos deixarmos ser expulsos dessa Igreja cujos filhos legítimos somos e na qual temos o sagrado direito de nos sentirmos em casa, sem que a horda odiosa dos inimigos de Cristo nos façam sentir marginalizados, cismáticos e excomungados. Agora é a nossa vez. O triunfo do Imaculado Coração de Maria, co-redentrix e mediatrix de todas as graças, passa por seus pequeninos, que são certamente frágeis e pecadores, mas são absolutamente opostos aos membros alistados no exército do inimigo. Pequeninos consagrados sem qualquer limite à Imaculada para ser seu calcanhar, a parte mais humilhada e desprezada, a mais odiada pelo inferno, mas que junto com ela esmagará a cabeça do monstro infernal. A Igreja está envolta nas trevas do modernismo, mas a vitória pertence a Nosso Senhor e sua noiva. Desejamos continuar a professar a fé perene da Igreja diante do mal que a assola. Desejamos manter vigília com ela e com Jesus neste novo Getsemane do fim dos tempos, orar e fazer penitência em reparação pelas muitas ofensas causadas a eles. E assim termina o artigo do LifeSite News que eu quis trazer através deste vídeo a este canal. Obrigada, até o próximo vídeo.